Fluminense recebe o seu algoz das últimas temporadas, né? Atlético Goianiense, mas hoje é no Maracanã, hoje é já com o setor sul esgotado, hoje é já com uma vibe boa, um público bom. A gente vai ver tudo no pré-jogo. Você vai ver que até indica para um bom dia para você, tricolor. Mas nem tudo também é tudo tão perfeito. Tem desfalque para o jogo de hoje e Fernando Diniz com dúvidas ainda para poder decidir o time titular. Tudo sobre Fluminense e Atlético Goianiense que acontece neste sábado à noite, você encontra aqui agora nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou... Você completou mentalmente aí que eu sei, tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo aqui, você deixa seu like aí embaixo. Se você quiser se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. Tô gostando do conteúdo, Gabriel. Esse é o segundo vídeo que eu tô assistindo e tô gostando. Se inscreve aqui embaixo, beleza? 172.200 e quantos nós somos nesse momento? 211. Nós somos nesse momento. Então, se quiser entrar aí pra galera, se inscreve aí no Raiz Tricolor. Este vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. É importante que você saiba disso. Gabriel, por que é importante que eu saiba disso? Para que você tenha a oportunidade de clicar no link aqui embaixo. O OneFootball que patrocina aqui o Raiz Tricolor é um aplicativo de futebol. O que é ser um aplicativo de futebol? É um aplicativo que tem estatísticas, que tem informações e tem resultados ao vivo. Isso vale demais para você acompanhar e dar uma secada nos times rivais. Por exemplo, chegar ali aquela notificaçãozinha gostosa de que um dos nossos rivais, não vou nem ficar citando qual, levou um gol. Baixa aqui, o link tá na descrição. Tinha um QR Code aqui do lado. Vou até deixar ele aqui por mais um tempinho para dar tempo de você botar a tela do seu celular, a câmera nele aqui que ele vai baixar direto. Vamos lá. Informação do jogo, a gente já começa de cara com o horário. O jogo às 7 da noite, neste sábado, transmissão exclusiva do Premier. Jogo de número 21 entre Atlético Goianiense e Fluminense. Poucos jogos, né? Só 20 jogos até hoje. 11 vitórias nossas, 4 empates e 5 derrotas. E aí é engraçado, porque essas 5 derrotas e 4 empates... Dos últimos 4 jogos que foi ampliado esse número. Foram 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos contra eles. A gente perdeu fora em 2020 por 3-1. Foi eliminado da Copa do Brasil, jogo dos frangaços de Muriel. Perdeu por 2-1 fora também no Brasileirão daquele ano. Perdemos também no Brasileirão do ano passado, fora de casa por 1-0, logo no iniciozinho do Brasileirão. E empatamos em casa no segundo turno por 0-0. Se eu não me engano, o segundo jogo, exatamente, segundo jogo com a volta de público no Maracanã. Nosso retrospecto com eles é bem ruim. Eu espero que hoje a gente consiga melhorar. Melhorar ou não dá, né? Vamos falar do jogo de hoje especificamente. Bem, a gente começa falando, é claro, sobre tabela, né? O Fluminense tem exatamente a mesma campanha dentro e fora de casa, né? Tem a diferença ali de 1 gol de saldo só. E isso não é bom. Você fala, Gabriel, não é bom o equilíbrio? Não, porque a gente não é líder conquistando todos os pontos. A gente tem 14 pontos. Significa que em 5 jogos dentro de casa, em 5 jogos fora de casa, a gente buscou 7 pontos, o que é um número legal, tá? 5 jogos fora de casa, como se a gente tivesse ganhado 2, empatado 1 e perdido 2. Não é uma campanha, é uma campanha boa. Mas nos 5 jogos em casa, mandantes, a gente perdeu pelo menos 2 aí nessa conta, né? A gente só conseguiu 7 pontos. E isso é muito ruim. Gabriel, por que isso é muito ruim? Perdemos de fato 2 pro Flamengo e pro Internacional. Porque isso dificulta de você motivar o torcedor. Porque querendo ou não, quando a gente faz uma exibição como a que a gente fez contra o Fortaleza, ganhando o jogo, ou contra o Palmeiras mesmo fora de casa, isso dá uma animada no torcedor. Mas anima muito mais você fazer isso na frente do seu torcedor, como foi o 5-3 contra o Galo. E o efeito inverso também. Desanima muito menos quando você vê uma derrota do Fluminense pela televisão ou fora de casa, do que quando você sai de casa, vai até o Maracanã, tá chovendo, você pega o metrô, pega o trem, chega em cima da hora, confusão pra entrar, você entra, festa bonita, 1-0 os caras, você volta pra casa puto depois disso. Dá um desânimo muito maior. Então até pra levar público pro estádio, esse de hoje é o tipo de jogo que o Fluminense não pode perder, não pode decepcionar. O empate já seria uma decepção hoje. Eu sempre cito, desde 2018 que eu tenho aqui o canal, eu falo isso.
tirando os caras que querem brigar pelo título, que não é a nossa briga inicial no Brasileirão, não é título, o maior objetivo tem que ser manter-se perto dos 50%. O que é isso? Ganhar em casa, perder fora, né? Essa é a conta básica. Ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora. Você faz 50% de aproveitamento e ele te garante que você vai passar o campeonato todo entre os 8 primeiros. 50% de aproveitamento. E uma vitória hoje garante ao Fluminense estar um pouquinho acima dos 50%. O Fluminense teria feito 17 pontos em 33 pontos possíveis. Pro título é óbvio, isso, né? Precisa estar acima, mas vai garantindo um campeonato estável pro Fluminense. É algo que em 18 e 19 a gente não conseguiu. 18 conseguiu ali num tempo, mas depois não conseguiu mais. E principalmente em 20 e 21 a gente conseguiu um campeonato estável a partir do momento que a gente começou a, no mínimo, em 3, 4 jogos a gente tinha que no mínimo vencer 2, por exemplo, para poder estar sempre acima dos 50%. O jogo de hoje é chatinho. O Atlético Goianiense é um dos piores times jogando fora de casa. Fez 2 pontos só até agora, jogando fora dos seus domínios. Mas, enfim, eu tô dando motivos, né? Eu falei, o jogo é chatinho, aí tô dando um motivo bom pro Fluminense do desempenho do Atlético Paranaense. Mas é um time chato, um time difícil de se bater. Mas a confiança repassada na arquibancada, como por exemplo o Setor Sul, já está esgotado, mas ainda com ingressos para leste inferior e leste superior e para oeste disponíveis. Então vá ao jogo se você puder. Essa confiança repassada e esse fato de esgotar Setor Sul e etc., tudo isso passam confiança a Fernando Diniz. E claro, os resultados e os desempenhos recentes também. Vamos falar de bola em campo, vamos falar de Diniz. Que tem problemas pro jogo de hoje, né? Diniz tem um problema chamado Paulo Henrique Ganso suspenso. O jogador tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Galo e está fora da partida de hoje. Mas ele ganha o retorno de Natan, que não podia jogar na quarta, e de Nonato. Também não podia jogar na quarta. Nonato estava suspenso, né? Tinha tomado vermelho no banco contra o Juventude. E Natan não podia porque estava emprestado pelo próprio Atlético, então ele não joga. Outro reforço, né, que vai chegando ali também para Fernando Diniz é o zagueiro Nino. Exatamente. Nino treinou normalmente, está relacionado para a partida. E ao que tudo indica, assim, se ele não sentir dor de novo, etc., ele vai ficando para ser uma opção para poder jogar. Vocês vão ver que o problema de Nino é outro, tá? Porque, olha só, vamos lá. O jogo começa, né, a escalação ali provável dada pelo GE é a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Cris Silva na lateral esquerda, com Nino e David Braz na zaga. Já percebeu qual é o problema, né? Vou falar já já. O Wellington e André mantidos no meio, ao contrário do que alguns imaginavam, inclusive eu, o Felipe Melo não ganhou a posição de Wellington, e eu vou comentar isso, é um outro tópico que eu vou comentar já já. John Arias, Luiz Henrique e Cano, e Natan substituindo Ganso, é o provável segundo o GE. Só que tem um detalhe ainda nessa conta sobre o Natan. Natan, eu volto a repetir algo que eu já falei várias vezes, Natan não é o substituto exato de Ganso. O Fluminense não vai jogar da mesma forma com Ganso, com o Natan, do que jogava com o Ganso. Ele não é um jogador de aproximação para toquinho, etc. Não, Natan é um jogador muito mais agudo até do que Paulo Henrique Ganso. Essa mudança vai interferir muito? A gente não sabe, eu não sei exatamente como o Fernando Diniz vai querer o time no sentido tático no jogo de hoje, mas vou ficar atento a isso. Até porque outra substituição, e esse até também não é, né? A gente não tem um jogador igual a Ganso no banco, mas que seria possível e até faria algum sentido se não estivesse sendo um dos piores jogadores do elenco nesse momento, chamado William Bigode. Seria uma outra oportunidade também ter um jogador parecido com o John Arias, como eu já falei algumas vezes. Diniz gosta de ter o atacante que sabe criar e o meia que sabe finalizar. John Arias é muito esse jogador e o William Bigode poderia tem o estilo desse jogador, mas já há um tempo não vem entregando um futebol, nem a parte tática, como entregou no início da temporada, ele vem conseguindo entregar. Então, a gente não sabe exatamente o que deve acontecer. Eu apostaria num Natan de titular mesmo, sendo o básico. Já na zaga, qual que é o problema da volta de Nino? O problema é que não sai David Braz, sai Manuel. Então, assim, que vem sendo o nosso melhor zagueiro, se bobear, acho que na média do ano talvez até seja o nosso melhor zagueiro. Então, Nino voltando, pra mim, assim, não há hipótese hoje, não tem justificativas pra David Braz ser mantido titular, que não com o Nino e Manuel formando a zaga. Mas, enfim. Sobre o Wellington, pra gente poder fechar essa análise aqui do campo e bola do Fluminense. Desfaz a narrativa, né? Qual que era a narrativa ali, a narrativa rasa, né? Da galera que tem dificuldade, cansa, né? Parece que se pensar
3 vezes seguidas, o cérebro pede substituição. Ai, aquela narrativa de, ai meu Deus, mas os líderes do elenco tem que botar pra jogar, porque não sei o quê. Aí falavam isso pra Wellington em relação a outras pessoas. Aí agora é o Wellington contra Felipe Melo, e aí? Tem que botar o Felipe Melo pra jogar? Não, o Felipe Melo é mais importante do que o Wellington, é maior, é uma contratação recente, etc. Enfim, desfaz e quebra essa narrativa. Sobre o Wellington e Felipe Melo, Diniz vem colocando o Wellington como titular, já se apegou ali a essa questão do jogador. O Fluminense tem uma dificuldade com o Wellington na questão de marcação. Isso é um fato. O Wellington não consegue entregar fisicamente e André, apesar de eu não achar que é nesse nível todo que alguns falam, mas é fato de que André tem uma subida de produção quando passa a jogar ou ao lado do Felipe Melo ou sem outro jogador atuando ali na mesma posição que ele, revezando ali como ele fica com o Wellington. Dito isso, se Diniz está insistindo em Wellington, Diniz está vendo ou pensa que está vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Então, neste jogo, vou focar em analisar o Wellington, até porque ele tem jogado o primeiro tempo, até o meio do segundo tempo ali normalmente, e o Fluminense tem quase que sempre feito gol no primeiro tempo. Então, eu quero entender qual é a colaboração de Wellington nessa partida, enfim, ou mesmo aonde que Diniz acha que tá vendo alguma coisa que não tá acontecendo. Coloquei a escalação dessa forma aí, né, com aproximação, isso justamente porque o Fluminense é um time que joga muito por aproximação, né? Às vezes saindo do lado esquerdo, ele bota o Wellington e bota algum dos jogadores para fazer essa transição aqui no meio. Para poder sair do lado esquerdo aqui, se aproximar todo mundo e a jogada terminar do lado direito, ou até mesmo invertendo, né? Botando todo mundo aqui muito pro lado direito e vai aparecer um John Arias, um Cris Silva, um Natan, alguém para poder finalizar a criação da jogada do lado esquerdo. O Fluminense é um time muito de aproximação. Vamos ver como é que vai ser com o Atlético Goianiense. Não acredito muito nele saindo para poder jogar com o Fluminense, como o Atlético Mineiro saiu dando espaço, não. Acho que vai ser aquele joguinho de paciência que a gente viu por várias vezes. Eles todos posicionados na frente da área, com um ou outro jogador tentando marcar ali uma saída de bola de vez em quando, Fluminense rodando bola, tentando chegar, jogo de muitos cruzamentos Fluminense, pra quem gosta das apostas aí, talvez um jogo com muitos escanteios pro Fluminense, né, porque deve ter muita tentativa de cruzamento, bola rebatida pra lá, enfim, vamos ver como é que vai ser a estratégia do Jorginho pra essa partida também. Arbitragem. A partida será feita pelo senhor Luiz Flávio de Oliveira, que, obviamente, eu não gosto, e ele entra naquele hall de árbitros que ninguém gosta, né? E as pessoas têm predisposição a ter ranço. Até porque ele é irmão do Paulo César de Oliveira, que é comentarista da Globo, e que as pessoas já não gostavam. Gabriel, e esse ranço é justificável? Nesse caso é um árbitro muito fraco mesmo, tem muita dificuldade de controlar jogo. Aí você vai falar, Gabriel, mas você mesmo já disse que árbitro não tem que controlar jogo. Sim, mas ele tem que manter a autoridade. É um árbitro que se perde e graças a ele, a maioria dos jogos em que ele apita tem confusão de arbitragem. Eu espero que de verdade que hoje não seja um jogo assim, porque isso de início favorece o Atlético Goianiense, né? Enfim, então espero que não seja nesse naipe hoje. Jogo a partir das 7 horas, após a partida, tamo junto aqui no Raiz Tricolor, quase esqueci o nome do canal. Valeu, até a próxima, hoje é dia de vitória. Valeu.